Oi, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o segundo erro central do Sr. Carlos Noguet sobre o sedevacantismo. O Sr. Carlos Noguet publicou semana passada um artigo denunciando os 4 erros centrais do sedevacantismo. Porém, na verdade, o que nós tivemos né, a surpresa de encontrar nesse artigo foram, em realidade, 4 erros centrais do Sr. Carlos Noguet sobre o sedevacantismo. E, na verdade, falando bem a verdade, esses erros nem são exatamente do Sr. Carlos Noguet, como eu irei demonstrar neste vídeo. Mas vamos nos concentrar, primeiro, no que o Sr. Carlos Noguet argumenta na sua segunda tentativa de destruir a possibilidade, destruir completamente a tese sedevacantista. Então, ele começa dizendo assim: a autoridade é o princípio formal de toda e qualquer sociedade. Sem autoridade, não pode haver sociedade. E isso seria assim, como diz São Tomás de Aquino, ainda que não tivesse havido pecado original. Mas o sedevacantismo diz que a Igreja, que é uma sociedade perfeita, ficou sem sua autoridade já desde há 50 anos. Logo, segundo o que afirma o sedevacantismo, a Igreja acabou. Mas Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja. Portanto, o sedevacantismo afirma algo contrário ao dito por Cristo. Realmente? Não, o sedevacantismo não afirma isso. Quem afirma é o Sr. Noguet. E nós vamos demonstrar o porquê. Então, primeiro, uma breve apreciação do argumento de uma forma geral. Bem, então, o que nós temos nesse argumento? É o perpétuo erro do Sr. Noguet, a perpétua confusão entre primado e primaz. Agora somada com aquela confusão do que disse Cristo em Mateus 16, 18. Então, nós pensamos sobre isso de uma forma geral é isso aqui. Esse segundo argumento reitera o erro do primeiro, essa confusão entre primado e primaz, que já foi denunciada no vídeo Carlos Noguet, Paranoia ou Mistificação, que é um erro crasso de interpretação textual, é uma coisa realmente vergonhosa para um ser humano, assinar o seu nome num texto onde afirma-se tal barbarismo intelectual. Mas ele o faz na forma de argumento de razão. Agora, o mesmo crasso, ele é vestido em argumento de razão. A mesma confusão, na verdade, essencialmente o mesmo. Então, não é propriamente um novo argumento, pois a confusão que animou a interpretação da Pastor Eternos é a mesma que agora propõe o simples reconhecimento da vacância como a abolição da autoridade e destruição da igreja. Veja, quando ele associa isto, quer dizer, a sé vacante com a destruição tanto da autoridade quanto da igreja, ele está confundindo novamente. Ele diz assim, não, que não ter um ocupante atual ali, então acabou a sociedade da igreja. Entende? É como se o rei morresse, por exemplo, que a igreja é uma monarquia, então a analogia é ótima nesse caso. Morre o rei, acabou a sociedade, acabou a autoridade. E daí eu pergunto, mas como é que nós vamos fazer então a sucessão? Se a pessoa ali depende, a autoridade depende da pessoa existindo ali, estando viva, mas ele morre. Então, onde é que está a sua autoridade? A autoridade está no ofício, está na coroa. É por isso que nós identificamos a autoridade, por exemplo, com coroa, mitra no caso do bispo, e no caso do Papa, a sé apostólica. Então, é esta autoridade, que é de direito divino, como ensina o Concílio do Vaticano, que permanece mesmo depois. Então, ela permanece e a igreja permanece junto. E nós vamos demonstrar. Então, isto aí está completamente errado. O que o Sr. Noguet está falando? É uma doutrina malsã. Ele está mentindo, subjetivamente ele pensa que está dizendo a verdade, bom, tudo bem, mas objetivamente isso é uma mentira. Materialmente, mentira. Que ele está espalhando aí e enganando as pessoas. Vamos prosseguir. O erro comum aos dois argumentos consiste em não saber separar o ofício papal da pessoa que o exerce
O erro próprio desse novo argumento é uma interpretação errônea da promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, é interessante inquirir, né? Eu estou dizendo que são erros do Noguet, erros do Noguet, erros do Noguet, mas na verdade não são erros novos e não são em realidade dele, de sua autoria, ele apenas está apresentando, né? Reciclando lixo, por assim dizer, né? Já espalhado aí por certos autores tradicionalistas, como Michael Davis, sobretudo Michael Davis. Então, tanto a confusão entre o primado e primaz, quanto a interpretação incorreta da promessa de Cristo em Mateus 16, 18, podem ser remetidas ao Sr. Michael Davis, o qual teve a mesma sorte que o Sr. Noguet. Curiosamente, eles têm um perfil parecido. Num primeiro momento, ardoroso defensor de um tradicionalismo sem lógica, a proposição Reconhecer e Resistir da Fraternidade de São Pio X, termina seus dias em plena comunhão com a apostasia do Vaticano II. Esse parentesco conceitual e biográfico me permite denominar o Sr. Noguet, dentro dos limites da justiça, como Michael Davis Tupiniquim. Então este é o título desse vídeo. Carlos Noguet, o Michael Davis Tupiniquim. Vocês vão ver realmente que a semelhança ela existe, né? E é aquela história, é a perseverança no erro. Incrível, assim, que atravessa décadas. A pessoa não ouve aqueles que o corrigem e continua repetindo os mesmos erros. Veja, e são erros que não são difíceis de corrigir. Não é difícil, mas existe essa obstinação no erro. Que é uma coisa terrível para o homem que foi feito para acolher a verdade, né? Para a inteligência que foi feito para receber a verdade, a sã doutrina da igreja, e não repelir isso por medos idiotas. Bom, prossigamos. Temos, portanto, 3 proposições falsas neste segundo argumento. Tá? 3 proposições falsas. Isto é, uma dose concentrada de estupidez. Isto é uma dose concentrada de falta de bom senso. Primeiro, a autoridade cessa com a vacância da sé. Já foi refutado no vídeo anterior. Nem vou falar muito sobre isso. A igreja morre com a vacância da sé apostólica. Este aqui eu vou dar uma certa atenção. Também é falso. As portas do inferno significam uma longa vacância da sé apostólica. Nada poderia ser mais longe da verdade. Aí nós vamos entender por quê. Então, a primeira proposição, né, que a autoridade cessa, já foi negada. Permanece sim, permanece a autoridade pela submissão, ao menos moral, ao primado. Quem quiser tirar dúvidas sobre isso, pode ir tanto ao nosso vídeo que já foi feito, Carlos Noguet, Paranoia ou Mistificação, ou então ler o texto que escrevi para este vídeo. Está bem ali, já tem uma explicação com o argumento de autoridade, remetendo ao vídeo anterior, onde eu as utilizei, tanto como também um argumento de razão. Também mostrando a questão da monarquia, analogia que eu já fiz por alto aqui neste vídeo. Mas o que mais interessa realmente, né, para refutar o argumento inteiro do Noguet, é isto aqui, o que diz o cardeal Franzlin, quando ele fala que a igreja ela permanece com a sua indefectibilidade e infalibilidade, ou seja, ela não morre, ela permanece com suas propriedades, e, portanto, a natureza da igreja está intacta e, portanto, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. É isso que eu vou demonstrar, então. E isso em período de sé vacante, ok? Então, em período de sé vacante, a igreja permanece assim, permanece sendo igreja. Logo, a conclusão do Sr. Noguet está errada. Objetivamente falando, errada. Não estou falando aqui das disposições subjetivas e tudo mais, não. Objetivamente falando, o que ele efetivamente diz, isto é um erro. E ele está distribuindo isto por aí, este erro. Objetivamente falando, não importa as intenções. O que importa é que ele está totalmente errado, equivocado e deve se corrigir. Se ele tem amor à verdade realmente. Abre aspas. A partir daí, pode ser entendida a distinção entre primado e primaz na condição
da própria igreja no tempo da vacância da sé e no tempo da ocupação da sé. Ou seja, no primeiro caso, um sucessor de Pedro, a rocha visível e cabeça visível da igreja, é devido à sé apostólica vacante por direito divino ou lei, mas ainda não existe. No tempo da ocupação da sé, aquele que senta agora a ocupa por direito divino. É muito importante considerar a própria raiz de toda a vida da igreja, pela qual eu significo a indefectibilidade e custódia infalível do depósito da fé. Veja, isto são propriedades da igreja, a sua indefectibilidade e a sua infalibilidade. Isto, em toda argumentação sedevacantista, é fundamental. E aqui também é fundamental, por quê? Porque está mostrando que a igreja permanece intacta, mesmo em período sedevacante. Note como isso é tremendamente importante. E acaba realmente com a argumentação do Sr. Nogueira, totalmente. Ele pode ir para casa e, enfim, largar a mão, porque não há possibilidade de ele estar certo com esta afirmação. Se ele entende o que é uma propriedade, então ele vai entender isso aqui. O que ele está dizendo não corresponde, porque ela permanece com suas propriedades fundamentais. A igreja vive, deu graças. Muito bem. Prosseguindo o que diz o Cardeal Franzlin. Certamente, olha só, permanece na igreja não só a indefectibilidade no crer, chamada de infalibilidade passiva, mas também a infalibilidade na proclamação da verdade já revelada e já suficientemente proposta à fé católica, mesmo enquanto ela esteja, por um tempo, despojada de sua cabeça visível, ou seja, período de ser vacante. A igreja não morre. Olhe só como isso é importante. De modo que nem todo o corpo da igreja, em sua fé, nem o episcopado inteiro em seu ensino, importante salientar, aqui ele está falando nem toda a igreja e todo o episcopado. Isso quer dizer, não é possível que todos caiam, mas é possível sim que numerosos caiam. Como já aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, quase todos caíram. Então, isto pode acontecer em toda a igreja, sim, mas não pode acontecer de todo falhar. Haverá sempre a igreja visível, sempre haverá pregação da fé católica. Nós falaremos mais sobre essa questão no próximo vídeo, que será sobre o terceiro argumento do Sr. Nogueira, que toca mais essa questão da visibilidade da igreja e tudo mais. Tá? Mas continuando. Pode afastar-se da fé transmitida? Então ela não pode, afastar-se da fé transmitida e cair em heresia, pois esta permanência do Espírito da verdade da igreja, reino, esposa e corpo de Cristo, está incluída na própria promessa e instituição da infalibilidade da igreja por todos os dias até o fim do mundo. O mesmo deve ser dito, pelo mesmo raciocínio, para a unidade da comunhão contra um cisma universal, assim como para a verdade da fé contra a heresia, pois a lei divina e a promessa de perpétua sucessão na sé de Pedro, como raiz e centro de unidade católica, permanecem. E a esta lei e promessa correspondem, por parte da Igreja, não só o direito e o dever, mas também a indefectibilidade em legitimamente adquirir e receber a sucessão e em manter a unidade da comunhão com a sé petrina, mesmo quando vacante, em vista do sucessor que é aguardado e infalivelmente virá. Então, disso nós podemos tirar duas observações que são fundamentais. É necessário fazer duas observações acerca desse texto do Cardeal Franzlin. Primeiro, a igreja mantém suas propriedades em tempo de ser vacante, isto é, sua infalibilidade e indefectibilidade. Portanto, ela não morre, continua sendo a mesma sociedade perfeita que sempre foi, é e será. Logo, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Logo, o argumento do Sr. Nogueira caiu por terra. Realmente não há como mantê-lo diante disso aqui. Mesmo se é vacante, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso está incluído na promessa de Cristo estar com ela até o fim do mundo. E a promessa das portas do inferno, como nós veremos depois,
não tem nada a ver com uma longa vacância. Porque, e veja só, não poderia ser mesmo, porque mesmo numa longa vacância as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, isso aí é fundamental. E agora vamos continuar. Segundo ponto importante extraído desse texto. Como consequência necessária, a verdade da fé vence a heresia, assim como a comunhão vence o cisma. Portanto, a Igreja Católica pode ficar sem sua cabeça visível, mas não pode cair em heresia e cisma. Nisto consiste a promessa de Cristo de estar com a Igreja até o fim do mundo. E é interessante porque, se você considera o Bergoglio, por exemplo, como cabeça da Igreja e a hierarquia conciliar de uma forma geral, você vai ser obrigado a dizer que isto não se verifica, quer dizer, esta igreja, aparentemente com suas autoridades, ela realmente caiu em heresia. Como a liberdade religiosa, como o ecumenismo, como o conceito de colegialidade, o conceito de comunhão, né, criado pelo Ratzinger, por exemplo, que nega a unidade da Igreja Católica, sua identificação, né, a identificação da Igreja de Cristo com a Igreja Católica. Né? Então, realmente, se a Igreja Conciliar for a Igreja Católica, as portas do inferno prevaleceram, porque daí ela já não goza da nota de infalibilidade e indefectibilidade. Este é um argumento sodevacantismo, de fato. Entende? E contra o qual o senhor Nogueira não pode fazer nada, porque isso é simplesmente aplicação, isso é simplesmente o uso de uma doutrina católica, dogma de fé, entende? E contra isso, bem, o que ele vai fazer? Ele vai ficar interpretando a Bíblia errado, como nós vamos ver aqui. O que quer dizer as portas do inferno? O que foi dito acima é o bastante para refutar o argumento inteiro, pois provou-se que a premissa maior e menor são falsas. De fato, a autoridade não cessa, a igreja não morre, logo tudo que o Sr. Nogueira disse no segundo argumento é falso. A conclusão será falsa igualmente. Então, realmente não atinge o sodevacantismo, mas atinge a reputação do Sr. Nogueira, que fica comprometida grandemente com esse tipo de argumentação idiota. Todavia, o Sr. Nogueira fez questão de acrescentar ao seu pobre silogismo uma confusão extra. Trata-se da interpretação errônea da promessa de Cristo em Mateus 16, 18. Este erro é bem antigo, ele já encontra nos escritos de Michael Davis, juntamente com o mitológico Anátema ao Sedevacantismo. Isso tudo é Davis, tá? Nogueira importou Davis, ou então, se ele não leu Davis, mas se ele encarnou Davis, alguma coisa, o espírito, baixou nele o espírito do Davis, né? Porque ele é tal e qual, a gente pode chamá-lo de Davis Tupiniquim, né? Claro que estou falando em sentido metafórico, né? Mas é bem isto aí, gente, porque realmente é muita semelhança, né? E difícil pensar que é uma mera coincidência. E todas essas confusões, tanto o anátema ao sedevacantismo, que já foi refutado no último vídeo, quanto agora este errôneo entendimento da Sagrada Escritura, da promessa de Cristo, é facilmente refutável. Tá? Então, basta fazer aquilo que John Dalley já fez no seu exame do pensamento de Michael Davis, ou seja, fazer algumas questões. As questões são assim, por exemplo, quando exatamente Nosso Senhor prometeu que sempre haveria um Papa, ou que os interregnha papais sempre teriam de ser curtos? Davis não nos revela, mas o que parece mais provável é que ele tenha em mente Mateus 16, 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que tenha sido desencaminhado por uma recordação confusa das palavras de Nosso Senhor. O significado óbvio delas, confirmado por muitos padres da igreja, é que Nosso Senhor fundou sua igreja sobre o primeiro Papa e prometeu que a igreja nunca seria conquistada por Satanás. Ele definitivamente não prometeu que as portas do inferno nunca conseguiriam obter a eleição de um herege para a Santa Sé, ou que sempre haveria um Papa reinante,
conduzindo a igreja, e nenhum papa, padre ou doutor da igreja sequer sugeriu que ele o tenha feito. Então esta é uma citação tirada do livro de John S. Daly, chamado Michael Davis, An Evaluation. É um livro que refuta todo o pensamento do Michael Davis, e lendo o livro assim, nós encontramos realmente assim, como que a marca, né, de Nogueira, nós encontramos muitos argumentos que são, na verdade, idênticos ao que o Nogueira utiliza agora, né, que já foram utilizados há um tempo atrás, né, por Michael Davis para desencaminhar a tradição, infelizmente. Muitos erros que a tradição hoje fala aqui no Brasil, vêm do Michael Davis, né, e agora pelo seu ministro, né, o representante aqui no Brasil, Carlos Nogueira. E isso é uma triste realidade e nós não devemos comemorar isso, mas na verdade combater esses erros, porque acabam fazendo essas pessoas, muitas delas, a maioria delas, quase todas elas, pessoas muito boas e determinadas, a promover o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, promover o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo justamente promovendo junto, né, este modernismo aposta, promovendo junto essas autoridades que estão aí para destruir o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está o problema. Agora, vamos continuar. A interpretação da dupla Davis-Nogueira, portanto, não passa de um livre exame bem mal sucedido da Sagrada Escritura. Prova adicional desse fato pode ser extraída do artigo da Enciclopédia Católica sobre a Igreja, onde o autor, longe de associá-la a um primaz perpétuo ou um interregnum bem curtinho, identifica essa promessa de Cristo com a indefectibilidade da Igreja. Ora bem, então, eu não farei a leitura porque é uma leitura grande e eu não quero sobrecarregar a pessoa que está me vendo, enfim, né, que está ouvindo a nossa resposta no guia. Então, está no texto ali, pode ser lido, mas a ideia assim, é que a promessa das portas do inferno, conforme explicado neste artigo sobre a igreja, ela justamente significa que a igreja ela continuará mesmo nas suas características essenciais. O termo técnico para isto é indefectibilidade. Isso significa que a igreja vai permanecer a mesma na sua constituição, ou seja, ela vai manter sua constituição monárquica até o fim do mundo, né? E ela vai permanecer a mesma na sua doutrina até o fim do mundo. Então não pode acontecer que, por exemplo, depois de um certo acontecimento, a doutrina da igreja mudar completamente. A doutrina oficial da igreja, a doutrina que as pessoas veem e recebem como doutrina da igreja. Então isso não pode acontecer. Entende? E a questão assim é que as pessoas que rejeitaram o Vaticano II, os bispos, padres e leigos que rejeitaram o Vaticano II, eles, embora eles realmente não tenham um papa com quem contar, porque os modernistas eles não têm a fé católica, né, eles preservam estas marcas, porque mesmo em período extravagante, como nós vimos aqui, né, a constituição monárquica da igreja se mantém e se mantém a doutrina de sempre. Como nós vemos, você vê, nós, por mais que podemos discordar em pontos sobre o que está acontecendo, né, depois do Vaticano II, certas divergências nas matérias, né, nós, sobre a doutrina e a disciplina da igreja, nós temos uma mente só, mas a igreja permanece a mesma. Agora, por outro lado, aquelas pessoas como o Sr. Nogueira, que estão na seita conciliar, né, eles já não professam a mesma doutrina da igreja de sempre, de jeito nenhum. Eles não professam a mesma doutrina. A constituição da igreja mudou também, né, formalmente com o conceito de colegialidade e empiricamente, você pode ver aí, com o fato de que agora o Papa, né, que antes era pai, pastor e mestre da Igreja Universal, ele se tornou apenas um opinador que pode ser peneirado, o magistério dele pode ser peneirado e filtrado por sábios como o Sr. Nogueira, né, e até outra pessoa qualquer aí na rua. Então, esse que é o problema. Quer dizer, isso é uma mudança realmente fundamental, né? Esta é a forma como funcionam as seitas protestantes, por exemplo, não o catolicismo. Não era assim. Nós sabemos isso historicamente. Não era assim. Então, como é que pode isso ter acontecido? Então, só pode ter acontecido pela adesão a uma fé falsa, né? Pelos frutos os conhecereis. Esta fé falsa ela pode ser remetida ao Vaticano II, que começa a introduzir vários conceitos errados.
né? Desde essa participação do laicato, erros em matéria de liturgia, erros em matéria de dogma, ecumenismo e muitos outros pontos. Então, aí que está a questão. A gente pode remeter isso e isto aí é de fato um cair em heresia, uma ruptura com o catolicismo. Ora, isto não poderia acontecer com a igreja e não aconteceu. Veja, nós permanecemos professando a fé de sempre, os verdadeiros católicos. Agora, esta igreja conciliar, ela já não pode ser entendida como a igreja católica, porque ela realmente já não professa a mesma fé da igreja católica e não está em comunhão com aqueles que professaram esta fé. Então, esse que é o problema. E isso é tão evidente, é uma coisa tão certa isso aqui, que você pode ver assim, que a igreja conciliar, o Papa da igreja conciliar é exatamente o oposto do que o Papa católico é. Isso nós podemos ver com muita clareza. Por exemplo, eu vou pegar aqui uns excertos explicando o que é a porta do inferno e como ela se relaciona com o papado. E vocês vão ver como não tem nada a ver com o papado pós-conciliar, que é uma coisa ridícula, uma coisa abominável. Então, abre aspas. Olha só, depois eu digo quem eu estou citando. Abre aspas. A Santa Igreja edificada sobre a rocha, que é Cristo, e sobre Pedro, ou Cefas, jamais será vencida pelas portas do inferno, que são as disputas dos hereges, que conduzem os vãos à ruína. Assim a verdade mesma prometeu, pela qual é verdadeiro o que quer que seja verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Filho declara que ele obteve o efeito e a promessa do Pai, o efeito da promessa do Pai, através de orações dizendo, Simão, eis que Satanás, etc. Portanto, haverá alguém tão louco a ponto de ousar considerar sua oração de qualquer modo vã, onde aquele que quer é também aquele que pode? Pela sé do chefe dos apóstolos, nomeadamente pela Igreja Romana, através do mesmo Pedro e também seus sucessores, não foram os comentários de todos os hereges, reprovados, rejeitados e vencidos, e não foram fortalecidos os corações dos irmãos na fé de Pedro, que até agora não caíram, nem jamais cairão? Então, quem disse isso? Papa São Leão IX, Carta Apostólica in Terra Pax. Esse é um texto que dificilmente você vai encontrar sendo citado por tradicionalistas como o Sr. Nogueira, ou neoconservadores. Porque para eles o papado já não significa isso, já mudou o conceito que eles têm. Já mudou. O Papa não é aquele que realmente condena as heresias, ele pode ser até aquele que as promove, como é o caso do Bergoglio. Já se perdeu a fé sobrenatural, meus amigos. É um triste fato, mas é isto. O que representa o Papa para as pessoas? Não representa mais nada. Entende? Foi, portanto, aqui uma outra citação, foi, portanto, este carisma de verdade e de fé indefectível concedido divinamente a Pedro e a seus sucessores nesta cátedra, a fim de que desempenhassem seu sublime encargo para a salvação de todos, para que assim todo o rebanho de Cristo, afastado por eles do pasto venenoso do erro, fosse nutrido com o pábulo da doutrina celeste, para que, assim, removida qualquer ocasião de cisma, se conservasse unida a igreja toda e, apoiado no seu fundamento, se mantivessem firme contra as portas do inferno. Que são as portas do inferno? As heresias, como aquelas do Vaticano II. Se a igreja do Vaticano II for a igreja católica, então as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Mas não é este o caso. A igreja católica são justamente aqueles membros da igreja que não aceitaram as heresias do Vaticano II, porque a igreja não pode falhar nesse sentido. Então, aqueles que não a aceitaram, nele se preservou realmente o catolicismo, nele se preservou a profissão da fé, e é ali que está a igreja católica. É neles que se preservou a fidelidade à cátedra de São Pedro. Já aqueles outros que a negaram eram pessoas que não tinham fidelidade aos verdadeiros sucessores dos apóstolos, mas que, desobedecendo o que a igreja mandava, fizeram o tal do conciliábulo do Vaticano II.
Agora, prosseguindo. Isto aí foi retirado do Concílio do Vaticano, Pastor Eternos, capítulo 4. É bastante evidente que os pseudo-papas conciliares não só não combatem as heresias, mas as promovem eles mesmos. Esta é mais uma prova adicional de que as portas do inferno prevaleceram contra a seita modernista do Vaticano II e que esta não é a Igreja Católica Apostólica Romana. E mais uma prova nós temos aqui também. Se atualmente tivéssemos um verdadeiro Papa, olha bem, se tivéssemos um verdadeiro Papa, o Sr. Noguet já teria sido censurado e talvez até anatematizado por espalhar falsas doutrinas, presumindo a existência de um papado e uma igreja patentemente falíveis e defectíveis. Que é isso que ele crê. Ele crê que pode realmente a igreja, a partir de um certo momento da história, começar a ensinar o contrário, exatamente o contrário do que ela sempre ensinou. E ainda ter a necessidade, a igreja, precisar de um Noguet para ir lá corrigir o que está errado. Como eu vi, por exemplo, no perfil dele, respondendo a um aluno que perguntou a questão da pena de morte. É uma coisa assim, uma coisa insana. Quer dizer, como assim eu vou... Se ele é o Papa e estabeleceu aquilo ali para a igreja agora, um catecismo, como que você vai dizer que é absurdo, não tem que seguir isso aí? Não, isso é contra a lei natural. Ué, mas para que serve o Papa então? Quer dizer, o que significa o Papa? Se for um cara ali que mais muito ajuda quando não atrapalha. Isso é um absurdo. Isso é óbvio que não há assistência do Espírito Santo nenhuma neste homem, chamado Francisco, ou Bergoglio. Uma igreja defectiva, eu falei que não tem crédito nenhum, porque ela é capaz de ensinar uma doutrina contrária ao que sempre se ensinou na igreja. Isso é absurdo. Realmente absurdo. Você acha realmente que Cristo usa como instrumento esse tipo de gente? Porque assim, se ele é uma autoridade legítima, ele é um instrumento de Cristo, nas mãos de Cristo. Isso é você colocar Deus como a causa eficiente de um mal. Entendeu? E assim, ele é a autoridade, se ele for o Papa realmente, não você. Nem eu. Então assim, a única forma de a gente poder realmente admitir e deixar as coisas em ordem, considerar, não, então ele não é uma legítima autoridade, e é claro que ninguém é obrigado a obedecer um lobo. Ninguém é obrigado a obedecer um falso profeta. Pelo contrário, a Sagrada Escritura diz, provai os espíritos. E diz, se alguém vos anunciar o novo evangelho, anatema sit. Muito bem, aí sim. Aí ele não é uma autoridade, não é um verdadeiro Papa. Muito bem, aí o dogma está preservado, a doutrina católica está tudo ok. Agora, dessa forma que vocês querem, absurdo. E, portanto, você ensinando isso, que o Papa é uma coisa realmente inútil, dispensável, supérflua, porque no fim das contas ele só vai prestar quando fala uma coisa solenemente, o resto não exige nosso sentimento, que também é errado e condenado pelos sílabos e tudo que é documento, em tudo que é canto você encontra, Leão XIII, São Pio X, condenando essa historinha, esse conto da carochinha do Sr. Noguet de que nós não estamos obrigados a obedecer em caso nenhum. Falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Nós somos obrigados a obedecer quando ele fala no seu magistério autêntico. Palhaçada isso aí. Tem nada a ver. Então, veja bem, você está nessa situação. Então, a partir do momento que você admite essa pessoa, aí cria um monstro. Você já está mostrando que a sua igreja é defectiva, porque você está se comportando perante o Papa de uma forma que a igreja nunca se comportou perante o Papa. Uma forma que um protestante poderia se comportar, mas não um católico de verdade. Então aí já tem um problema. Aí já as portas do inferno prevaleceram e muito. E agora isso não se passa com verdadeiros católicos. Mas na verdade o que o senhor Noguet presume é a existência de uma não igreja e de um não papado. Por quê? Porque essa igreja não é infalível, o seu magistério já não é indefectível na sua constituição e doutrina, e, portanto, nós podemos aplicar o princípio escolástico. Negatio proprietatum est delectio naturae. A negação da propriedade é a destruição da natureza. Então, se ela já não possui essas notas, se ela já não possui essas propriedades da infalibilidade e indefectibilidade, como é o caso da igreja conciliar, não as possui, então realmente acabou-se a igreja. Então, se o Sr. Noguet estiver certo, se realmente Bergoglio é o Papa, se realmente a hierarquia modernista inteira aí é a Igreja Católica, então
Acabou a Igreja Católica. Acabou. Porque a doutrina que ensina agora é falsa, porque a sua Constituição agora é outra, o modo de se organizar totalmente diferente do que se fazia antes. Então, não tem condições. Agora, se a Igreja Católica está, como eu estou dizendo, em estado de ser vacante, e, portanto, ela mantém sua indefectibilidade, mantém sua infalibilidade, mas está passando por uma dificuldade, uma contingência da história, terrível, claro, mas não é de admirar, afinal, o modernismo é a síntese de todas as heresias, então, com certeza ia dar muito trabalho. Então, está salvo o dogma católico, permanecemos sendo católicos como sempre, estamos preservando a fé, não estamos adulterando a doutrina. Ponto. Então, o sedevacantismo é a opinião certa, não adianta. E a prova disso é que os seus argumentos são completamente errados. Vamos continuar. Mas tal não ocorre, quer dizer, o Sr. Nogueira não é advertido, nem é excomungado, porque na verdade é justamente isso que o Francisco quer. Ele quer gente assim, que desacredite, que desmoralize o papado. É isto. O jogo do modernista é justamente isso. O próprio Francisco diz, me critiquem à vontade. Por quê? Porque o que ele quer ser o bispo de Roma. Ele quer rebaixar o papado. Porque o papado, o verdadeiro papado católico, é um obstáculo aos planos da anti-igreja e desta nova ordem que estão tentando estabelecer. Então, o grande obstáculo é o catolicismo autêntico e é o papado verdadeiro, legítimo. E eles querem destruir isso das mentes dos católicos. E já o conseguiram. Veja a mente do Sr. Nogueira e o modo como ele trata o que é, entre aspas, o seu Papa. Aí você vê realmente que deu certo o plano do modernismo. Mesmo um suposto tradicionalista está defendendo modernismo, princípios modernistas, a agenda modernista. É isso aí. Mas isto não ocorre. Não ocorre porque não há Papa. Pois a sé apostólica realmente está vacante. Por isso, somente por isso que se pode ensinar aí nesta seita herética esse tipo de coisa, porque não há realmente autoridade, Pedro, entre vocês. Não há. Mas todos aí ficam usando seu privado julgamento para tudo. É isto que há. A Igreja Conciliar já foi destruída, as portas do inferno já prevaleceram, não é mais a Igreja Católica. Se você quer realmente achar a Igreja Católica, você só vai encontrar aqueles católicos que professam a fé de sempre, a fé da Igreja. Aqueles católicos, bispos, padres, leigos, que repudiam este concílio de apostasia do Vaticano II, que repudiam esta anti-igreja plantada, semeada pelos nossos inimigos hereditários. Essa igreja que dissemina pelo mundo falsas doutrinas e maus costumes. Aí está a verdadeira Igreja Católica. Por mais que ela possa estar abatida, ela continua sendo a mesma. As propriedades da Igreja, mesma, indefectível e infalível. Indefectível no crer e infalível na proclamação da verdade. Esta é a Igreja Católica. Muito bem, então. Este nosso vídeo aqui encontra o seu fim. Então veja que o segundo argumento do Sr. Nogueira, já na metade do vídeo já estava destruído, porque parte da noção errônea de que uma sé vacante significa a cessação da autoridade, que é falso, e a morte da igreja, que também é falso. Né? Também mostramos que o seu conceito da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, muito longe de refutar o sedevacantismo, na verdade refutam a posição do Sr. Nogueira. Então é isto, meus amigos. Na verdade, eu não estou expondo realmente os argumentos do Sr. Nogueira. Os argumentos do Sr. Nogueira não são realmente argumentos que vão contra o sedevacantismo e o refutam, não. Mas são, na verdade, erros centrais do próprio Sr. Nogueira, preconceitos, distorções do Sr. Nogueira sobre o sedevacantismo. Então, temos mais um argumento refutado. Né? Por favor, façam questão de enterrar isto logo. Né? Já está dando mau cheiro. Vamos enterrar este mau argumento, estes silogismos pobres e deficientes, com má doutrina, com fermento dos fariseus. Vamos jogar isso bem longe de nós. Né? Agora nós temos apenas 2 argumentos sobre
o Sadevakantismo, da quarta Sundaga, porque esses dois primeiros já foram refutados. Então, nos próximos vídeos nós falaremos, né, respectivamente, sobre o terceiro e o quarto argumento do Sr. Noguet, que são erros, na verdade, sobre o Sadevakantismo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.